Bom dia! Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo é para o primeiro ano. Então, vamos lá. Nós falamos sobre Revolução Francesa e Revolução Industrial. Vamos só retomar esses conceitos. A Revolução Francesa aconteceu na França e os motivos foram por conta da fome levada por três elementos. Dois elementos naturais, que era a seca ao norte da França e enchentes ao sul, e o outro motivo da guerra. Com o rei francês apoiou a Guerra da Independência, a Revolução da Independência nos Estados Unidos, que naquele momento chamavam 13 colônias. Apoiou por conta de um tipo de vingança para prejudicar a Inglaterra, porque as 13 colônias norte-americanas eram a principal colônia das Américas, a principal colônia do mundo inglês. Então, era uma cortada muito forte na coroa inglesa, que era o principal concorrente da França. Só que os custos dessa incursão foram altos. E quem pagou foi a população francesa. Houve muita fome. E houve crise. Para solucionar essa situação de crise, foi chamado por Jacques Necker, que era o ministro da Economia do rei Luís XVI, né, o herdeiro de Luís XV. O Jacques Necker indica o seguinte: chamar a Assembleia dos Estados. Só lembrando que no antigo regime, saindo da Idade Média e ainda se mantendo naquele momento, você tinha o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que eram os nobres, e o terceiro estado, os plebeus, o povo. Dentro dos plebeus estavam os trabalhadores rurais, os trabalhadores das fábricas, os artesãos, os donos de fábrica, os grandes comerciantes, pequenos comerciantes, enfim, todos que não fossem nobres ou religiosos. Só que essa assembleia acontecia da seguinte maneira: como eram 3 estados, 3 votos. Então sempre os plebeus, o terceiro estado, que era o povo, perdia para as decisões do clero, que se juntava com os nobres. E os custos de recuperar o país ficou sempre na conta do terceiro estado. Os impostos, os regimes de dureza, enquanto os salões dos nobres ficavam cheios, não havia fome. Então houve um período de grande fome na França, e isso eclodiu em grandes mobilizações contra o governo, ao ponto de nesse ápice ele cair, né? Primeiro momento ele se enfraquece muito, cresce o poder da Assembleia Constituinte, da Assembleia do Estado, que aí nesse momento não era separada mais por tipos de Estado, mas eram só os representantes eleitos, e cada homem um voto. Então a Revolução Francesa começa daí, e o poder do rei diminui muito. Eles elegem como primeiro-ministro francês Robespierre, que era um advogado muito influente, muito estudioso. E Robespierre começa uma série de medidas, né, econômicas e de organização do Estado, que vão acertando a parte econômica. Mas existia ali um grande receio das nações. Todas as outras nações não eram repúblicas na Europa, eram monarquias.
e essas nações de atacarem a França para restaurar o antigo regime, restaurar a monarquia absolutista, já que nenhum rei queria aquele modelo de reinado com pouco poder, né, com mais poder do povo. Nesses movimentos, houve uma tentativa do Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta de fugirem da França e irem para a Áustria, a terra onde a Maria Antonieta tinha sua mãe, que era rainha. Ele foi interceptado, né, e a consequência disso foi a decapitação da família real. Isso gerou uma grande revolta entre as outras monarquias e criou o chamado Reino do Terror na França, que era um momento de grande dúvida, de grande de questionamento de quem era traidor ali na França. E várias mortes ocorreram nesse período do terror. Qualquer indicativo, qualquer ameaça, qualquer indicação de que, olha, você é traidor, já ia para ser morto. Criou-se nesse período, então, a ideia de um equipamento para matar essas pessoas de forma humana, né, mais rápido. Seria a guilhotina. Vocês viram no vídeo, né, uma lâmina enorme com peso que se soltava e decepava a cabeça dos seus avitimados. Bom, a Revolução Francesa caminha nessa direção, mas estabelece, mesmo com o período do terror, e depois o próprio Robespierre vai para a guilhotina, mas estabelece uma mudança política muito forte. Porque a partir dali você cria a noção de que todos os seres humanos, todos os homens, são iguais perante a lei. Cria-se a Declaração dos Direitos do Homem. Então, é o fim do antigo regime a partir desse modelo. Porque as leis começam a valer. E as leis para todos, né? Todos são passíveis de serem acometidos pela lei com seus direitos e seus deveres, tanto os não nobres como nobres e o clero. Então ele ele cria o Estado de fato, por isso que é fundamental, cria leis de fato e alguns direitos, nasce aí tem um prenúncio da democracia, que é o voto livre, e o voto universal. Mas existem alguns problemas. As mulheres não eram reconhecidas como cidadãs e também não podiam votar. Isso só vai ser construído para frente. Então nesse primeiro vídeo, para o primeiro ano, é a Revolução Francesa.